os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizer-lo a André, e André a Filipe, e disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. A quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está turbada. E o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse, o Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, as filhos da luz. E estas coisas, disse Jesus, retirando-se, se escondeu deles. Glória a Deus. Por que os gregos procuraram Filipe de Betsaida? Betsaida era a cidade mais grega da Galiléia. A Galiléia toda era visitada por gregos. Existia um comércio muito forte ali na Galiléia. Inclusive existia um preconceito do judeu de Jerusalém, do judeu de outras partes, até mesmo da Judéia, do deserto da Judéia, de Jericó. Eles tinham um preconceito com os judeus da Galiléia. Por quê? Porque os judeus da Galiléia, eles falavam um sotaque hebraico muito carregado de grego. Porque eles conversavam com grego. O grego era a língua da bacia do Mediterrâneo, era a linguagem da Galiléia. A palavra Galiléia em grego significa Galite, que significa centro das nações, onde pessoas do mundo todo vinham ali. Então existia esse preconceito. E na Galiléia tinha muita gente pobre, onde viviam de pescas, e a uma outra parte ficava por ali, porque ficava esmolando pessoas que passavam ali para negociar. Outros ofereciam para trabalhar como um estivador. Outros ficavam ali ao meio do caminho. Tinha muita gente decrépita, gente aleijado, idoso, que morava na Galiléia. A Galiléia era um lugar muito pobre. Onde Jesus cresceu era um lugar extremamente humilde e extremamente pobre. Então os judeus de Jerusalém, já tinham um certo preconceito com o pessoal da Galiléia. Só para você ter uma ideia, os discípulos de Jesus, eles foram identificados. Quando Jesus foi preso, levaram ele para a casa de Caifás. E aí Pedro entrou, porque João conhecia o servo da casa de Caifás. João tinha essa conexão, porque ele era empresário da área de pesca e provavelmente conhecia aquele homem, e aquele homem colocou ele e Pedro para dentro, o único dos 12 que entraram na casa de Caifás, quando levaram Jesus para interrogá-lo. João foi mais adiante, pode ver que João provavelmente estava do lado de Jesus, porque ele catalogou o interrogatório todo, então mais lá na frente ele escreveu, e Pedro ficou ali naquela fogueira, onde ele negou Jesus. A gente conhece essa história, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção é que
uma mulher olhou para Pedro e disse assim, ele é discípulo dele. Ele andou com ele, eu te conheço, você é discípulo dele. Ele disse, não, uma das vezes que ele negou. Não, eu nunca vi. Ele disse, não, nem conheço esse homem, eu nunca vi. Mas quando ele falou, eu nunca vi, uma outra pessoa olhou para ele e disse, é um deles sim, porque ele fala como ele. É a mesma linguagem. Não é porque ele falava igual Jesus, porque ele tinha um linguajar igual de Jesus. Porque Jesus era criado na Galileia e tinha um sotaque grego. E ele tinha o sotaque da Galileia. É discípulo de Jesus, sim. Olha o sotaque dele da Galileia. O que um homem com o sotaque da Galileia está fazendo aqui na casa de Caifás? Se não é discípulo dele. Mas é claro que era. Não é porque ele falava a mesma linguagem de Jesus. É por causa do sotaque grego. Agora, por que Jesus começou o ministério dele na Galileia? Porque ele ama mais os pobres? Claro que não. Jesus não tem preferência entre pobre, rico, negro, branco. Nada disso. Jesus começou o ministério dele na Galileia, primeiro, para mostrar que ele não trabalha com acepção de pessoas. Qualquer um que se deixar trabalhar por ele, ele vai levantar. Eu conheço pobre mais orgulhoso do que muitos ricos. Eu conheço ricos educadérrimos, pessoas que não distratam de ninguém. Eu conheço pobre arrogante e orgulhoso, que se comprou uma bicicleta nova, para de falar com os outros. Então Jesus não foi para Galileia porque amava mais o pobre do que o rico. Ele foi por uma questão de estratégia. Por quê? O mundo inteiro falava grego. Embora o império era romano, mas o mundo inteiro falava em grego. Só os judeus falavam hebraico. Jesus não queria alcançar só os judeus, embora a proposta dele, inicial, de obediência, era vir para os judeus, mas o coração dele estava nas nações. Tanto que lá no livro de Isaías ele diz, chamarei de povo aquele que não é meu povo, chamarei de amada aquela que não é minha amada. Ele está querendo dizer de quem? Outros povos, outras nações, que não é judeu. Ele mesmo disse assim, eu agora tenho pressa, porque eu tenho um outro rebanho, que não é esse aqui, é um outro rebanho, que vai vir a mim. Porque aquele que ouve a minha voz, esse sim é minha ovelha. E eu tenho um outro rebanho que virá até mim, e eles ouvirão a minha voz. Estava falando de quem? Estava falando dos gentios, estava falando de nós, brasileiros, mexicanos, pessoas que não são judeus. A promessa, ou seja, ele veio para cumprir um protocolo de obediência para os judeus, mas o coração dele estava em salvar a humanidade inteira. Quem está entendendo? Você vai entender. Até o final da ministração você vai entender. Então eu resgato esses judeus que não têm nada, a única coisa que eles têm é a fé. Coloco neles a minha palavra, eles já falam o grego, então eles vão propagar a minha mensagem muito mais rápido. Jesus levanta a equipe de 12 de Jerusalém, ele além de levantar a equipe de 12, tinha que ensinar os caras a falar grego para poder comunicar a mensagem em outros lugares do mundo. Então ele já pega da Galileia, que eles já sabiam comunicar o grego. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego, embora algumas pessoas acreditam que Mateus, alguns teólogos acreditam que Mateus foi escrito em hebraico, provavelmente, mas não existe nenhuma cópia dele no hebraico, só no grego. Então, lógico, ele vai usar quem? Pedro escreveu uma carta, ele era grego, sabia escrever grego. Até Paulo, que disse que era um 12, que nasceu fora do tempo, muita ousadia de Paulo, né? Ele disse, eu só não fui 12 porque eu nasci fora do tempo. Se é a gente que fala um negócio desse, né? Eu só não fui 12 de Jesus porque eu nasci agora, em 1979. Se eu nasci há 2000 anos atrás, eu era 12 de Jesus. Homem soberbo, arrogante. Tu ia entrar no lugar de quem? De Natanael? Não sei, irmão. No lugar de alguém, talvez até mesmo de Tomé. Quando ele fizesse aquilo, Senhor, não dá oportunidade para ele não. Ele caiu, coloca outro, levanta outro. Ou na hora que lançasse a sorte lá de Matatias, eu ia botar uma moeda com duas caras, com a mesma. Pronto, ganhei! Mas não é a autoestima de Pedro ele dizer, eu seria 12 se nascesse naquela época. E ele disse, eu sou aquele 12 que nasceu fora da época. Mas não é porque ele nasceu fora da época. Entenda o seguinte, deixando a brincadeira de lado. O que ele está querendo dizer? Deus me escolheu para um propósito. Ele era um judeu criado em Tasso. O grego, ele escrevia grego com tanta excelência como escrevia o hebraico. Então ele seria muito mais útil para o propósito do Senhor. Quem está entendendo? Porque é muito mais difícil, irmão, você consolidar uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, ensinando ele que não pode mentir, que não pode roubar, que não pode matar, que não pode adulterar, que não pode usar uma roupa indecente.
você começar do zero, você ganhar um homem que já nasceu em Jerusalém, que você não tem que ensinar ele a usar uma roupa decente, porque ele já sabe a roupa que tem que usar. Tu não tem que ensinar ele a guardar a lei, porque ele sabe que tem que guardar. O judeu não precisa de se converter, ele só precisa entender que Jesus veio. Ele entendeu que Jesus veio, ele já é convertido. Agora, um pagão não, um grego não, um brasileiro não. Tu tem que tirar o samba iaiá ioiô dele, tu tem que tirar o bloquinho dele, tu tem que tirar um outro negocinho dele, tem que tirar um cigarrinho dele, tem que tirar uma bebidinha dele, tem que tirar o palavrão, tem que tirar um monte de coisa, tem que consolidar ele. O judeu não, ele já vive uma vida regrada à vontade do Senhor. Quando ele entende que Jesus veio, pronto, ele só aceita, ele não tem que se converter. Viu como que o trabalho é menor? Então eu vou precisar de muito mais gente trabalhando fora de Jerusalém do que trabalhando dentro da igreja. Quem está entendendo? Deus precisa muito mais de pessoas trabalhando lá fora do que querendo exercer ministério aqui dentro da igreja. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Deus te levantou, meu amado, porque você fala a linguagem daqueles que estão lá fora. Já tive líder de célula aqui na igreja que nunca ganhou ninguém para Jesus. Sabe por quê? Porque olha ele dando célula. Porque a palavra do Senhor diz assim, Senhor. O Senhor diz, varal. E começa a falar como se estivesse pregando no púlpito da igreja para um monte de crente. O cara não te entende. Se não há comunicação, irmão, não há entendimento. Se não há entendimento, não há libertação. Tu quer falar na cela como se estivesse pregando no púlpito de uma igreja, um cara não sabe o que é varão, porque ele nunca frequentou a igreja. Ele não sabe o que é. Fala abençoado, ele não sabe nada de linguagem de crente. Tu tem que falar com ele ao ponto dele te entender e te compreender. É por isso que Deus te arrancou do mundo. Então, existem aqueles que foram criados dentro da igreja, que têm uma linguagem, e aqueles que foram criados no mundo, que têm uma outra linguagem. Deus quer te usar. Você está entendendo? Por isso que Paulo não ficou em Jerusalém. Porque Paulo era muito mais útil falando com o povo a linguagem sem entendido. Paulo, quando o povo começou lá em Corinto falar em língua, e sapatear e um monte de coisa, Paulo disse, meu irmão, de que adianta você falar 1000 palavras em línguas e ninguém te entender? Fala 3 palavras que as pessoas te entendem que vai ser muito melhor. Ele disse, vocês estão querendo ser espirituais demais e não estão comunicando as grandezas de Deus, não estão comunicando as verdades de Deus. Está falando em línguas, está impressionando todo mundo, mas as pessoas não estão entendendo o que está falando, não está servindo para nada. Então ele disse, aquele que fala em língua, fala no teu quarto, ou fala na hora da adoração do louvor aqui, porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas aquele que fala em hebraico, ou português, ou inglês, e a pessoa te entende, tu edifica todo mundo. Então, quando os gregos vieram até Jesus, quando os gregos chegaram até Jesus, Jesus entendeu. Chegou a hora. Olha para o teu irmão e diga, chegou a hora. Irmãos, nós temos que entender sinais. Jesus, quando os gregos vieram até Filipe, e Filipe e André, que eram da Galileia, comunicaram a Jesus, tem alguns gregos aqui que querem te ver. Jesus disse, se um grão de mostarda, uma semente não cair na terra, ficará ele só. Mas se cair, morrerá e dará muitos frutos. Jesus associou a vinda dos gregos à glorificação dele. Entenda, olha o que é a glorificação para Jesus, a morte. Jesus disse, chegou o tempo de eu ser glorificado. Quantos querem ser glorificados aqui? Amém. Só os distraídos, né? Jesus disse, chegou a hora de eu ser glorificado. E aí todo mundo, glorificado? Ele vai se glorificar a si mesmo? Mas Jesus disse, se um grão de trigo não cair na terra, ficará ele só. Mas se cair, morrerá e dará muito fruto. Jesus fala da morte dele. Ele entendeu o seguinte, entenda, qual era a promessa de Deus para Abraão? Você será pai de nações, será pai de nações. A promessa de Deus para Abraão é que seria pai só de uma nação, de Israel, só do seu descendente. Mas que ele seria pai de nações. Então, quando os gregos vêm até Jesus, Jesus entende que a promessa estava se cumprindo para Abraão. Abraão entregou Isaac, ele entregou, mas ele terminou, Deus supriu para si um cordeiro, amém? Ele, quando foi matar, o que tem a ver isso com a mensagem? Você vai entender.
Quando eu estava estudando isso, Deus me deu essa revelação, e eu quero compartilhar com você. Na verdade, não é uma revelação, uma iluminação. A minha mente. Quando Deus pediu a Isaac, e não matou Isaac, não permitiu que Abraão matasse Isaac, o próprio Abraão disse, Deus suprirá para si, meu filho, um cordeiro. E supriu. Na hora ali, o anjo disse, não levante a mão contra o menino. E apareceu um cordeiro amarradinho lá no canto, ele sacrificou o cordeiro. Deus supriu, mas não era aquele cordeiro. Deus suprirá para si um cordeiro, não era aquele cordeiro, era Jesus. Porque a vida de Isaac é a prefiguração de Cristo. Não é isso? Eu até já preguei sobre isso aqui uma vez. Isaac sobe o monte carregando uma madeira nas costas. Quem carregava lenha? É porque as pessoas acham que Isaac tinha 10 anos de idade, ou tinha 6 anos de idade, ou tinha 2 anos de idade. Isaac tinha pelo menos 30 anos de idade quando ele foi oferecido em sacrifício. Tanto que ele estava carregando a lenha nas costas, irmãos. Nenhuma criança consegue carregar um saco de lenha nas costas. E ele foi conversando com o pai. Pai, eu estou cansado de vir aqui com o senhor. Cadê o sacrifício? Meu filho, chega uma hora que Abraão diz assim, fica quietinho, filho. Sabe, ele sabe que está indo para sacrificar o filho vai ficar conversando com ele ali, ele queria ficar quieto, fica quietinho. Deus suprirá para si um cordeiro. Quando chega lá em cima, que Isaac percebe que o cordeiro era ele poderia ter corrido, irmão. Ele poderia ter pulado, não, eu não. Mas se ele deixou o papai dele amarrar a mão dele, então não foi Abraão que ia oferecer, Isaac se ofereceu também. Só que não é essa a iluminação que Deus me deu. A que Deus me deu foi a seguinte. Quando os gregos vieram até Jesus, as nações vieram até Jesus de maneira antecipada, é como se Deus estivesse cumprindo para Abraão. Filho, eu estou agora cumprindo a promessa de Abraão. Estou entregando as nações para ele. Jesus disse, então está na hora do Isaac morrer. Que o Isaac, o cordeiro que Deus supriu, sou eu. Quando os gregos vieram, primeira coisa que ele falou, de morte, chegou minha hora. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nunca, eu vou repetir, nunca Ele vai te pedir algo que Ele não tenha te dado primeiro. Abraão não deu Isaac, porque Isaac era filho da promessa. O nome Isaac é filho da promessa. Jesus Cristo é a promessa. Isaac é filho da promessa. Jesus Cristo é o filho prometido para remissão. Isaac não era o único filho de Abraão. Ele também tinha Ismael. Jesus era o legítimo, o unigênito do Pai. Então, ouviram-se vozes. Quando Jesus falou da morte, Deus falando com ele. O céu se abriu e Deus falou com ele. Eu já te glorifiquei e vou te glorificar novamente. Alguns ouviram voz de trovão. Outros ouviram a voz, entenderam a voz, mas acharam que a voz era de anjo. E outros entenderam que era a voz de Deus, tanto que foi escrito. Jesus não saiu dali dizendo assim, João, quando você for escrever seu livro, João nem sabia que ia escrever um livro, não esquece de falar que Deus falou comigo. João escreveu daquilo que ele ouviu. Então significa que alguns ouviram a voz e entenderam que era de Deus, outros entenderam pensando que era do anjo, e outros não entenderam nada, só barulho. É isso que acontece no meio da igreja. Às vezes o pastor está pregando, eu estou falando alguma palavra, estou trazendo uma revelação, estou trazendo algo de Deus para o coração de vocês, uns só escutam trovões. Sabe quem só escuta trovão? Aquele que levanta toda hora para ir no banheiro sem estar com vontade, que levanta para beber água sem estar com vontade, que fica agitando a igreja, andando para lá e para cá, desordenadamente, sem vontade de fazer nada. Só quer andar por andar, porque é um andarilho. Assim é a vida do andarilho. Ele não tem rumo na vida dele. E ele até dentro da igreja, ele fica andando sem rumo. Ele vai para ali, ele bebe água, ele vai no banheiro. Está fazendo o que aqui? Não sei. Ele bate papo, ele conversa, ele olha no celular. Esse só ouve voz de trovão. Deus fala, ele só escuta barulho de trovão. Nunca vai haver um entendimento. Nunca vai haver a libertação. Nunca vai haver cura e transformação. Porque só ouve barulho.
O louvor estava tocando, vê todo mundo falando em línguas, chorando, meu Deus, o que está acontecendo? Por que esse povo está quebrantado desse jeito? Por que eu não estou assim? Porque passou o culto inteiro prestando atenção em não sei o quê, mas não estava prestando atenção na palavra. Aí na hora que Deus fala, só escuta barulho de trovão. Outros até tentam prestar atenção na palavra, mas quando Deus fala, eles acreditam que não é a palavra, não acreditam que é a palavra de Deus, acham que é a palavra do anjo. Foi um anjo que falou. Sabe quem é um anjo? É o pastor da igreja. Está lá em Apocalipse que o anjo é o pastor da igreja. Isso não é Deus que está falando, não. Isso é o pastor que está falando. E é Deus que está falando. Posso contar um testemunho aqui rapidamente? Então, na segunda-feira passada, eu peguei firme aqui na edificação, segunda passada retrasada, né? Mas eu briguei tanto com o povo, irmão, mas eu bati tanto, que na outra segunda-feira eu dei até folga para eles. Brincadeira. Eu liberei eles para poder fazer uma confraternização com o povo. Mas eu chamei a atenção dos líderes para a questão de oração e jejum, leitura de Bíblia, que os líderes estão relaxados com oração, com jejum, não é isso? Aí eu chamei a atenção, o quê? Que quando o anjo apareceu para Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio estava orando e jejuando, e era a 9ª do dia, 3 horas da tarde, quando o anjo apareceu para ele estava orando e jejuando. Quando Pedro teve a visão dos lençóis descendo do céu, era a 6ª hora do dia, a Bíblia diz que ele estava jejuando e orando. A igreja está perdendo a revelação, está perdendo dons espirituais, está perdendo o dom de cura, está perdendo tantas coisas, porque não está tendo vida de oração e de jejum. Todas as pessoas que tu vê aqui na Bíblia, que tem uma revelação, que Deus dá uma visão para ele está em oração e em jejum, eles estão ligados com Deus. E a igreja não tem revelação, e sem revelação o povo perece. Aí eu chamei a atenção, quanto tempo que você não faz o jejum? Mais de uma semana que não faz o jejum? Então eu quero saber que tipo de crente que você é. Jejum não consagra ninguém, consagra as pessoas é a humildade no coração, oração. Mas Jesus disse que nós deveríamos jejuar. Um crente que não jejua e que não ora, não tem ferramentas espirituais. Vive com a mente bombardeada pelo diabo, pensamentos de prostituição, pensamentos de ira, briga com a esposa o tempo todo, briga com a família o tempo todo, anda na carnalidade. Aí eu chamei essa atenção. Alguns líderes ficaram muito felizes, ficaram, apóstolo, a palavra foi para mim. Outros que já andam em jejum, andam em oração, estão andando bem, se sentiram ofendidos por eu ter batido em algo que talvez eles já fazem. Mas nós somos uma equipe. A palavra nem sempre é só para um, é para quem precisa. E aí, beleza. Aí uma pessoa foi orar de madrugada, apóstolo, Deus falou comigo, foi tremendo, foi bom para mim. O outro falou assim, apóstolo, eu tive uma visão essa madrugada, botei meu relógio para acordar de madrugada, fui orar e Deus falou comigo. O outro falou, apóstolo, Deus falou comigo num sonho. O outro falou, eu tive arrebatamento. Eu falei assim, uau, é isso aí. Quanto tempo que você não botava o relógio para despertar de madrugada para ter um papo com Deus? Deus querendo falar contigo um tempão. E aí eu bati nisso, né? Tal. Aí quando foi na segunda-feira, segunda ou terça, acabou o culto de quarta, o Guilherme veio falar comigo. Cadê o Guilherme? Está aqui? Levanta a mão assim para todo mundo saber que você está aqui. Já é pequeno, né? Fica... Aí, o Guilherme falou comigo assim, apóstolo, quero compartilhar com o senhor uma palavra. Se eu mudar alguma coisa, tu fala, filho. Eu tenho uma boa memória, mas assim, às vezes foge, né? Tá? Mas se eu exagerar, tu fala também, porque eu já ensinei aqui que exagero também é pecado. Tá bom? Mas tu fala depois, não me repreende agora não. E aí, ele falou assim, apóstolo, primeiramente tu estava com o olho quase querendo chorar, não estava? Ou estava com conjuntivite? Estava aqui quando chegou para falar comigo. Estava meio com o olho meio lacrimejando, querendo falar. Falou, apóstolo, o que foi? Quero contar com o senhor a experiência que eu tive. Falei, fala. Segunda-feira eu fui para casa muito irado com a palavra que o senhor deu. Eu falei assim, tu também? Terça-feira eu ainda estava irado ainda. Eu falei assim, é mesmo? Que isso, cara? Tá difícil se arrepender, hein? E aí ele disse que quando foi na terça-feira de madrugada, não foi, filho? Ele disse que acordou com uma voz chamando ele, Guilherme, levanta. Ele levantou a cabeça, ouviu aquela voz chamando ele, ele voltou a deitar. E aí daqui a pouco aquela voz chamou ele de novo, Guilherme, levanta. E aí ele pensou, eu devo estar com sono. Voltou a dormir de novo. Daqui a pouco, olha como é que Deus faz. Ele escutou um barulho de alguém mexendo na porta. Sacudindo a porta como se estivesse arrombando a porta para entrar. Ou seja, ouvir a voz de Deus, a gente não levanta não, mas com o ladrão, rapidinho a gente levanta. Aí Deus trabalha em cima dos nossos medos, né?
Eu também tenho medo de ladrão. O único ladrão que eu não tenho medo é o diabo. Qualquer um tem, né? Uma vez eu contei uma história aqui que a gente, quando a gente escuta um barulho no quintal, quantos homens tem aqui? Amém, amém. Tua mulher está do lado, rapaz. Grossa voz, fala amém. A Denilson não abriu a boca, não. Só porque a Selma não está do lado? É todos os homens, Denilson. Quantos homens tem aqui? Amém. Denilson vai para Israel. Uma salva de palmas para a vida de Denilson. Que isso, hein? Nem Salomão. Salomão, quando ia para Israel, tinha que sair no quintal. E aí, o Guilherme falou assim, apóstolo, escutou... voltando ao assunto do quintal, rapidamente. Quando escuta um barulho no quintal, a gente... Amor, tem um barulho no quintal, tem um ladrão. Como é que a gente sai? Cheio de medo, mas com aquela cara de brabo. Vou lá fora. Cheio de medo de ter um ladrão escondido, dar uma facada, dar um tiro na gente, alguma coisa. Aí, quando a gente volta como? Tem ninguém, não. Fica tranquilo, tem homem aqui dentro de casa. Mas, na verdade, por dentro, ai, meu Deus do céu, me guarda, Senhor, em nome de Jesus. Com mais medo do que a mulher. Outro dia foi ela que expulsou o gambá que apareceu no quintal. O gambá queria matar um franguinho que minha mãe deu, eu falei assim... Aí ela, Davi, o gambá... Me acordou, já só assim, o gambá tá matando o frango. O gambá já tá com o frango na boca. Tira, eu falei assim, já tá na boca dele, deixa. Vai ficar tudo sequelado mesmo, tudo, né? Ela faz alguma coisa. O gambá soltou o frango, fez assim para ela. Eu falei assim, viu? Aí ela me morde, eu falei assim, vai lá. Eu falei assim, não, vai tu. Duvido, hein? Jesus me chamou para pastorear ovelha, não é gambá, não. Tem umas ovelhas que mordem mais do que gambá. E também que fede também mais que gambá, que só a graça. Quando acaba o culto, apóstolo, só Jesus. Muito óleo ungido, amém, irmão? Glória, dê uma salva de palmas para o gambá que está do seu lado. Aleluia. Aleluia, né? A verdade, voltando na história aqui. Só para distrair, quarta-feira, você está com sono. Tava, né? E aí o Guilherme falou assim, apóstolo, quando eu voltei, não tinha nada na porta. Eu falei, cara, barulho como se tivesse alguém arrombando a porta. Voltei a deitar. Quando eu voltei a deitar, aí o sono já tinha despertado. E aquela voz falou com ele de novo, Guilherme, levanta, eu quero falar contigo. Nessa hora eu te interrompi, não foi, filho? Eu falei, Guilherme, me responda uma coisa, não é uma questão de incredulidade. Eu quero que você fale comigo. Deus falou contigo audivelmente, falou contigo na tua mente, ou tu acha que ele falou contigo no teu pensamento? E tu falou, apóstolo, Deus falou comigo audivelmente, ele falou aqui comigo no meu ouvido. Eu falei assim, pois bem, agora continua. Ele disse, apóstolo, Deus falou comigo, Guilherme, levanta e senta aí, levanta e senta, né, porque ele estava deitado. Aí ele levantou e sentou num puff, não é isso? Tem um puff dentro da casa? Sentou naquele puff e Deus começou a falar com ele. Você está chateado com o quê? E ele falou para Deus, Senhor, eu estou chateado porque o apóstolo falou na segunda-feira. E ele disse, tu está chateado com o que ele falou? A forma que ele falou? Sim. Então, vocês se preparem que a partir de agora quem vai falar com vocês sou eu. Porque vocês estão muito mimados. O meu filho fala e vocês não ouvem. E aí nisso que ele falou assim, a partir de agora quem vai falar com vocês sou eu. O Guilherme disse que lembrou de um testemunho que eu tive, que eu dei uma vez, que eu morava lá naquela casa ali no Morro da Tinguá, em que Deus começou a falar comigo dentro do quarto, eu comecei a escutar barulho de trovões dentro do quarto, barulhos na sala, barulho de trovão. O dia estava assim, irmão, não tinha uma nuvem. O sol estava estrelado. E começou a estourar relâmpagos e aquelas luzes dentro do meu quarto. E Deus falando, eu, Senhor. Eu já caí, já como? Tremendo. Eu contei esse testemunho. Ele disse que na mesma hora, ele lembrou disso e começou a escutar barulho de trovão dentro do quarto dele, na casa, né? Barulho de trovão. E no meio do barulho de trovão, Deus falou com ele, pois agora eu vou falar com vocês. Só que falar, irmão, o que Deus está querendo dizer, não significa que ele vai falar contigo para tu ouvir ele, não. A atitude dele agora vai ser impositiva a respeito daqueles que não querem ouvir a voz do pastor. Ou seja, a forma de Deus falar, ou vocês ouvem o que o pastor está ensinando, ou vocês vão sofrer a consequência de não obedecerem. Porque uns ouvem a voz de Deus,
Outros ouvem a voz, é só o anjo da igreja que está falando, é só o pastor que está falando. O pastor está falando do que ele quer, ele está falando do que ele acha certo ou errado, não. Ele está falando porque ele quer falar, é só o pastor que está falando, não é Deus. Só o irmão, que se Deus está usando o pastor para falar, se você ama o teu pastor e entende que eu sou teu pastor, eu sou um veículo de Deus para falar contigo. Claro que tem a palavra, Deus vai falar contigo através da palavra, Deus pode falar diretamente com você, não é isso? Mas a fé não vem por ler a palavra. Ler a palavra limpa o nosso coração. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E você ouve a palavra de quem? Você pode ter dons espirituais. Deus falar contigo audivelmente. Deus pode te dar visões, ciências e conhecimentos. Deus pode te dar interpretação de línguas. Deus pode te dar o dom do amor, que é o maior dom de todos. Deus pode falar contigo de diversas formas. Mas fé você só vai ter se você sentar para ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Mas sabe por que Deus falou? Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: Senhor, que eu seja glorificado. Sabe como que Jesus foi glorificado? Se rebaixando a si mesmo. Naquele dia eu fui para casa, eu entrei para dentro do quarto, eu comecei a orar e falei com Deus: Senhor, se o povo está reclamando do que eu falei, fala com eles o Senhor. É como se eu estivesse dizendo para eles: Senhor, me glorifica, porque eu quero morrer hoje para que o Senhor seja maior do que eu. E se eu estou pregando e ensinando o que o Senhor quer, então é o Senhor que vai falar com eles. Quando eu fiz essa oração com eles, eu tirei um cochilo. Na hora que eu tirei um cochilo, eu tive uma visão, um arrebatamento de espírito. Eu não sei se foi sonho ou foi arrebatamento de espírito, mas eu sei que não durou mais que 5 minutos. Eu olhei no relógio, a hora não tinha passado muito. Eu estava naquele canto ali, o louvor já estava tocando. Quando eu comecei a escutar barulhos de trovão e Deus falando comigo, e eu caí, mano, todos os meus tendões se esticaram na visão, e a minha mente não perdia a consciência. E ele falava comigo, eu não conseguia mexer, tamanho peso da voz dele. E aí eu levantei daquilo, eu falei: Senhor, eu não entendi por quê. A apóstola estava na rua, mandou uma mensagem, falei: amor, intercede por mim, que Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Ele me deu uma visão assim, mas parece que foi interceptada por algum motivo, não sei, mas ele vai voltar a falar comigo. E ele não voltou. E aí, só que no outro dia o Guilherme teve esse sonho. Deus estava querendo mostrar: Davi, é muito melhor eles ouvirem a sua voz, porque a sua voz é mais leve do que a minha. Olha o que minha voz faz. Quando ele falou comigo, meu tendão se esticou, eu não consegui nem mexer, só mexia meu olho. Deus estava falando: é muito melhor eles ouvirem você, mesmo achando que a tua palavra é dura, do que eles ouvirem a minha. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu gosto de pregar para um povo que tem fácil compreensão. Diga: o Senhor Jesus tem que ser glorificado. Diga: o Senhor Jesus só é glorificado quando nós caímos no chão e morremos. E aí nós damos muito fruto. Sabe quando Jesus é glorificado? Quando você abre mão do teu direito e morre dentro de casa. Aí você vai gerar muitos frutos. Ninguém é glorificado por Deus quando se exalta e diz: eu sou bom, eu sou o macho da casa, você tem que submeter a mim, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Você nunca vai ser glorificado por Deus assim. Mas quer ver Deus te glorificar? Quando você se lança em terra e morre, e aí você dará muito fruto. Quais frutos? A sua família vai se converter através do teu testemunho, a tua esposa vai se converter através do teu testemunho, teus filhos vão se converter. Se você tem orado pedindo: Senhor, até quando, Senhor, o Senhor não vai me dar a vitória? Glorificar é dar a vitória. A palavra glorificar: Senhor, o Senhor me glorifica? Me glorificar não é me dar glória, não é eu ser adorado no sentido de adoração. Eu ser glorificado é ter a minha vitória. Aquele que tem glória, tem vitória. Não é isso que diz? O único que tem glória e não tem vitória é o time do Botafogo, né? Que até o nome dele é glorioso, mas não ganha nada. Né? Mas está valendo. É profético, né? Entendi. Então, ele disse: a minha vitória
não vem na minha superioridade. A minha vitória vem na conquista do meu objetivo. E olha o que ele continua dizendo. O que direi eu agora nesse momento? Pai, me afasta disso? Se eu vim para esse momento, Jesus disse, se eu vim para esse momento, o que eu direi? Pai, me afasta disso? Se eu vim para isso? A glorificação de Jesus estava na conquista do seu objetivo. Qual era o objetivo dele? Redimir a humanidade. Quando os gregos vieram, ele disse, chegou a hora de eu ser glorificado. Jesus disse, eu já te glorifiquei e vou te glorificar de novo. E aí Jesus morre para ressuscitar e restaurar a história da humanidade. Não é um triunfo material, é um triunfo de propósito, de conquista. Você está entendendo? Quando você morre para a vontade, para a sua vontade, quando você entra dentro da tua casa e você morre, a tua esposa fala isso, teu marido fala aquilo, e você fecha a boca e você morre, vai para o pó orar, aquele que morre não ficará só, dará muitos frutos. Mas aquele que não morre, ficará ele só. Todo casamento acaba quando a mulher ou o marido não resolve morrer. Quem não morre, ficará só. Mas se morrer, gerará muito fruto. Quando você entender que você precisa morrer para o teu orgulho, para as tuas vontades, você precisa morrer para algumas questões, para algumas vaidades, seja religiosa, vaidade no casamento, na família, qualquer tipo de vaidade, quando tu morrer, os frutos vão se multiplicar na sua vida e você será glorificado não no cunho de glória humana, mas de glória, de vitória, de propósito, de objetivo conquistado. Quem entendeu, deu uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Agora olha que tremendo. Quando Jesus morreu, ele não morreu dentro de Jerusalém. Por que ele não morreu dentro de Jerusalém? Dentro dos portões de Jerusalém. Ele morreu no lado de fora do portão. Rápido, alguém. Jesus não morreu dentro dos portões de Jerusalém para os judeus não acharem que o Messias morreu só por causa dos judeus. Então ele morre no lado de fora do portão de Jerusalém. E ele morre num lugar, num morro chamado Gólgota, que no aramaico, no hebraico, significa caveira. Ele morre. Quantos foram em Jerusalém conosco esse ano? Amém? O pastor já esteve lá, né? Amém? Ano que vem, em novembro vai ter caravana. Quantos vão estar lá em nome de Jesus? Amém? Quem pode dar uma salva de palmas? Amém. Deus vai te levar, Deus vai fazer um milagre. E aí, o que acontece? Jesus andou 700 metros da Torre Antônia até o portão de Damasco. Do portão de Damasco tinha mais uns 150 metros, era o monte Gólgota. Então Jesus andou mais ou menos uns 800 a 900 metros, não andou nem 1000 metros com a cruz. Vocês lembram que Simão Sirineu foi carregar a cruz? Vocês lembram que um romano diz assim, ei, toma a cruz e leva, ajuda ele. E ele relutou, mas por que ele carregou? Porque um judeu, ele estava debaixo de um jugo de um império romano. E um romano, eles tinham uma estratégia para economizar em escravo e em trabalho. O que eles faziam? Uma mercadoria saía lá do porto, um saco de farinha, um saco de trigo, ele falava para uma pessoa, carrega 1000 metros. Aquele cara era obrigado a carregar 1000 metros. E aí, ele só tinha que carregar 1000 metros. Ele deixava aquele saco ali, e aí passava algum judeu por ali, um outro judeu, e aquele romano dizia assim, você, carrega 1000 metros para mim. E o cara carregava 1000 metros. Quando o cara largava, ele pegava um outro camarada e dizia, você, carrega 1000 metros para mim. E aí, de 1000 em 1000 metros, ele alcançava o destino sem pagar a ninguém, de graça. Vocês lembram quando Jesus diz assim, ó, se alguém lhe obrigar a andar contigo 1 milha, caminha ele com 2? Era por causa disso, porque os judeus tinham essa autoridade de te obrigar. Caminha comigo 1 milha aqui, carregando isso. E aí por isso que os discípulos de Jesus ficaram escandalizados, porque eles sabiam que Jesus estava falando dos judeus, dos romanos. É como se estivesse falando assim, se algum romano te obrigar a carregar um saco 1 milha, carrega 2 para ele. Aí os judeus já ficaram escandalizados, porque os judeus odiavam os romanos, irmãos. Eles eram escravos dos romanos.
Você está entendendo a linguagem, a figurativa do Evangelho? E aí, Simão Cirineu estava a menos de 1 quilômetro do Gólgota. Então o romano chegou e disse, ajuda ele a carregar. Era obrigado, porque é menos de 1 milha. E ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz, era qualquer objeto que botasse no chão, ele era obrigado a carregar. Mesmo sendo uma cruz. Ele começou a ajudar Jesus, não porque ele era bonzinho, mas porque o romano estava lhe obrigando. E aí ele carrega até o Gólgota. Quando Jesus é pregado na cruz, ele é levantado, diga levantado. Olha o que diz aqui, em João, capítulo 3, e diz assim, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem lembra da serpente do deserto que Moisés levantou? A serpente chamada Neustã, que todo homem picado de cobra que conseguisse enxergar a serpente era curado, não é isso? Então Jesus diz assim para Nicodemos, assim como a serpente foi levantada por Moisés no meio do deserto, o Filho do Homem também tem que ser levantado para um sinal para perdoar a iniquidade do povo e livrar o povo das perversas ciladas de Satanás. Essa é a verdade. Agora olha só que tremendo. Ele estava onde? No portão de Damasco. Portão de Damasco dava... Israel tem 12 portas. Israel não, perdão. Em Jerusalém tem 12 portas. E cada porta dá para uma saída. Para uma cidade. Direto para uma cidade. Jafa, é só pegar a estrada e ir direto. Tá? Não tinha tantas ruas. Era uma estrada só principal. Então tinha uma que saía para um lugar. No portão de Damasco, saía direto para a estrada de Damasco. E ele levantado, olhando para o deserto. Olha a imagem, olha a profecia se cumprindo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem tem que ser levantado. Quando Jesus é levantado, o que ele olha na frente dele? Só o deserto. Eu fico imaginando aquele sol batendo na areia do deserto, aquela cor acobreada, e Jesus olhando aquela imagem do deserto, e ele olha lá na frente, o que vem na mente dele? Ele é Deus, ele é onisciente. Quem? Paulo no caminho de Damasco. E de Saulo ele vê mais quem lá na frente? Eu e você. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Ele não foi levantado somente fora dos portões de Jerusalém. Ele foi levantado de fora do portão de Jerusalém, que dá de frente para Damasco. E Damasco é o lugar onde o nosso apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, iria comunicar a mensagem que chegaria até nós e nós nos converteríamos atrás dele. Então Jesus, ele foi levantado com um olhar, com uma lente que Deus colocou sobre ele, de nações. Esse é o sinal da glorificação do Senhor. O Senhor pensou em mim, o Senhor pensou em você, o Senhor pensou em cada um de nós, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Quando aqueles gregos foram até Ele, a primeira coisa que veio na mente dele foi, eu tenho que continuar a minha obra, eu vou ser glorificado. Se eu ficar aqui, eu ficarei só, mas se o grão de trigo cair na terra, o Davi também será salvo. Porque também, não só o Davi, mas cada um dos 12, cada um dos líderes serão salvos. Mas o que eu direi nessa hora? O que eu direi nessa hora? Me poupa, Senhor, disso? É isso que eu direi? Claro que não. Se eu vim com esse propósito, irmãos, quantos líderes têm abandonado o ministério? Quantos líderes têm abandonado o ministério e sabe qual é a desculpa? Sabe o que eles falam? Senhor, ouve a voz de Deus. Deus diz, Senhor, me glorifica, me dá vitória, mas não querem cair na terra para dar muitos frutos. Não querem. Não querem cair na terra para dar muitos frutos. Quem está entendendo? Eu separei alguns textos aqui para ler para vocês. Vamos primeiro aqui em Malaquias. Malaquias
4:2. Mas a vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros dos cevadouros. Só essa parte. Promessa do Senhor, o sol da justiça. Por que o sol da justiça? Porque todos entendem, por que o sol, por que essa nomenclatura para Cristo de sol da justiça? Porque há uma linguagem para os gregos, já no Antigo Testamento. Os gregos tinham o costume de adorar o sol, porque o sol, entende-se que o sol não age com parcialidade, o sol nasce para todos. Então ele diz, agora vai nascer o sol para todos, mas é o sol da justiça. Ele nasce para todos, mas ele é justiça. Ele também vai nascer para todos, mas ele também vai julgar a todos. Quem pode dar uma salva de palmas para ele? Essa é a promessa do Senhor. Agora, se você diz para mim, mas apóstolo, rapaz, arrancaram o Daniel daqui da minha Bíblia, que eu não estou achando Daniel de jeito nenhum. Eu acho que eu falei tanto, tá aqui. Falei tanto de Daniel na semana passada. Deus já tirou ele das covas dos leões. Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esse reino é o reino de paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar uma salva de palmas para Ele? Eu quero finalizar essa ministração falando de Paulo agora lá na Grécia, já que nós começamos a falar dos gregos, não é isso? Paulo está lá na Grécia, pregando no meio de uma praça, e o que ele está falando que está chamando a atenção? Está falando de vida eterna. Olha para o teu irmão e diga, vida eterna. Ele está falando de vida eterna, e o assunto vida eterna sempre chamou a atenção de todo o povo. Porque naquela época, irmão, as pessoas morriam cedo. Geralmente morriam com 45 anos de idade, 55 anos de idade, 60 anos no máximo. Por quê? Não tinha antibiótico, não tinha bezetacil, não tinha, uma pessoa dava uma inflamação no dente. Quando não dava para arrancar, a pessoa morria. Como que começou o aniversário? O aniversário começou porque as crianças não sobreviviam 1 ano de idade. Geralmente a criança não passava de 1 ano de idade, porque não tinha uma vacina, não tinha nada. A maioria das crianças, quase todas as crianças, morriam antes de 1 ano de idade. Então quando a criança alcançava 1 ano de idade, começou-se o ritual de comemorar. Não é bíblico o aniversário, mas começaram a comemorar. Vou comemorar porque de 1 ano para lá, geralmente falava que vingava. Não tinha essa linguagem? A criança vingou, não é isso? Diz que a criança vingava. A criança, depois de 1 ano, não morria mais. Por quê? Já criou uma resistência, anticorpos e tudo mais. Já começou a comer barro. Acho que hoje em dia não come barro, né? Hoje em dia mexe no tablet, mexe no negócio lá com o dedinho, né? Eu fico olhando a Ruth, mexendo lá, cara, entra nos vídeos no YouTube, escolhe os vídeos. Eu falei assim, na idade dessa criança eu comia muito cocô, cara. Comia, pô. Se a mãe não tirasse de perto, a gente comia. Uma criança desse tamanho, de 2 anos de idade, não é isso? Mexe em tablet, e quando faz cocô já incomoda. Ai, tocotô. Pede para tirar. Olha só, irmão, né? A gente estava falando sobre isso outro dia que a gente estava orando aqui. Criança demorava 7 dias para abrir o olho, era igual filhote de cachorrinho, não era? Cachorrinho também era 7 dias abriu o olho. A criança já nasce fazendo assim, ó. Já nasce de olho aberto. Apesar que para viver no mundo de hoje em dia tem que acordar, abrir de olho, a nascer de olho aberto. Mas o fato é que Paulo está pregando sobre vida eterna, então chama atenção. O que é a vida eterna? Lembra que Pedro, isso é uma pregação para um outro dia, só quero resumir. Você lembra de Pedro? Quando Jesus confrontou ele, e todo mundo foi embora, ele disse, por que vocês também não foram? Jesus disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. A palavra de vida eterna prendeu eles. Então Paulo está falando de vida eterna. Calma aí, esse assunto aí me interessa. Hoje em dia ninguém quer ouvir sobre vida eterna. Eu morrer? Tá doido de morrer? Só tenho 50 anos, só tenho, né? Outro dia pastor Elcio falou, a pastora Ana encontrou com a mulher na rua, a mulher morreu.
Gente, tão nova, a mulher tinha 78, né, pai? Né? 78, a pastora Ana falou assim, tão nova. Eu falei assim, pastor, tão nova? Não, ela poderia ter vivido mais 10 anos, 20 anos, mas tão nova? Por 78 anos, não foi, pai? Mas aí eu lembrei que ela olhou pela perspectiva dela. Você está entendendo? Ela olhou e falou assim, opa, tá nova, Senhor. Eu quero mais, né? Aí a gente já começa a refletir sobre a realidade da vida. Algumas coisas perdem a importância. As coisas que passam a ter mais importância são as coisas eternas, valores eternos, não valores materiais. Você está entendendo? Quando nós passamos a chegar a findar os nossos dias, porque toda avó vive, né? Toda avó tinha que ser mãe. Que isso, pô? Mas para ser vó tem que ser mãe. Mas tinha que ser mãe com cara de vó. Porque toda avó é boazinha, né? Não bate não, filho. Faz isso não. Mamãe, você me arrebentou e me descascou quando eu era criança. Mas não faz isso não, filho. Eu errei demais. Aí a filha pensa, mas eu também tenho direito de errar. Mas por que a avó está assim, fazendo a vontade, dá uma balinha, come doce antes do horário, faz o que quer? Porque ela já está querendo deixar uma memória positiva. Ela já sabe que ela vai partir, que está findando os dias delas. E ela quer agora deixar legado, ela quer agora deixar valores, ela quer deixar uma lembrança para a criança de uma balinha, A minha mãe já vem com a sacolinha, minha mãe vem assim, ó. Aí as crianças já ficam assim, parece a sacolinha do gato Félix, minha mãe tira tudo ali de dentro. E ela vem com aquela sacolinha, pretinha, aí as crianças já vai, nem pensam, ela já vai direto na sacolinha. A preta foi assim, cadê a sacolinha? A sacolinha da avó, tem bala, tem pirulito, tem de tudo ali naquela sacolinha. Né? Então ela quer deixar um registro. Qual registro? O Jorge Lucas falou assim, uma vez a preta era pequenininha, eu dei uns tapas nela, aí ela falou assim, não acredito numa coisa dessa. Uma mãe tão boa, você saiu dela. Como é que pode você ter saído de uma mãe tão boa como a sua? Eu falei, eu já disse isso para ela também. Como é que a senhora pode ter saído da minha avó, mãe? Quando eu apanhava dela. Não é assim? Mas não é. É porque quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos tendo prazeres pela vida eterna, pelas coisas que dão valores, pelo legado. O que vão pensar de nós, quando uma pessoa é prepotente e diz, não importa o que pensa de mim, problema é meu. Quando ele já está mais velho, ele já se preocupa com o que as pessoas pensam dele, qual é a memória que ele vai deixar, o que as pessoas vão dizer qual é o nome daquele negócio mesmo? É lápide? É lápide, né? Epitáfio, ou é lápide? Aquele negócio que bota lá, então, no caixão, o que vão dizer lá? Vão dizer, o que vão pensar de mim? O que meus netos vão comentar de mim? Qual é a frase que eles vão gravar? Ganha um valor. Então, Paulo estava pregando e falando assim, quem é esse tagarela? Que a cidade toda não para de falar e comentar daquilo que ele tem falado. E aí os sábios, os gregos do Areópago queriam ouvir Paulo. E Paulo foi. Quando Paulo começou a falar, eles ficaram prestando atenção em Paulo. Uau! Nossa, e Paulo discussando sobre o Criador dos céus e da terra, lá em Atenas. Começou a falar isso, começou a falar aquilo outro. E eles ficaram prestando atenção. Quando Paulo falou que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia, eles falaram, não, Paulo, essas coisas aí a gente conversa outro dia. E muitos saíram dizendo, tolice. Até agora estava boa a conversa, mas falou de vida eterna, essa história aí de ressuscitar, você está entendendo? Por isso que quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, a morte e a ressurreição de Cristo é loucura para os judeus. Por que é loucura para os judeus? Como é que o judeu vai dizer que o Messias dele, o rei supremo dele, morreu crucificado na cruz? Se eles dizem que o Messias é aquele que vai trazer o governo eterno. Então ele diz assim, porque a cruz de Cristo, para os judeus, é loucura. Para os gregos, é tolice. Por que é tolice? Porque os gregos são inteligentíssimos. Eles eram filósofos, descendentes de Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros homens. Então, eles dizem, calma aí. Para o judeu, a cruz é loucura.
Para o grego é tolice, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Mas eu não me envergonho do Evangelho. Se você chegar numa faculdade e as pessoas começarem a zombar, tu acredita mesmo? Tu é Bíblia? Tu acredita mesmo que esse negócio de Jesus ressuscitou essas historinhas? Cara, tu é um cabeça pensante, você é inteligente, tu é um líder, tu é um cara nessa geração, tu nasceu para ser um cientista. Tu fala assim, meu querido, pode ser tolice para você e loucura para outro, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você está entendendo? Mas aí você vai falar para mim, apóstolo, quando que a gente zomba da palavra de vida eterna? Quando que a gente zomba da palavra da eternidade? Igual aqueles homens zombaram. Quando nós só queremos pregar sobre bens materiais. Quando nós queremos somente pregar sobre bênçãos nessa terra. Sobre benefícios de ser crente. Isso também, negar a verdade da eternidade, deixar de falar sobre a eternidade, sobre a morte e ressurreição de Cristo, o que de fato é ser glorificado é morrer. Ser glorificado não é receber uma bênção. Ser glorificado é dar a vida para que as pessoas que estejam do nosso lado seja salvo e transformado. Isso é ser glorificado. Ser glorificado é ter vitória, é ter glória. E para ter glória, tu tem que ter resiliência. Ser glorificado é você estar cheio de razão, igual Jesus estava, cheio de direito, igual Jesus estava, e preferiu morrer calado, sem abrir a boca e se defender. Alguém chegar e falar, desce dessa cruz aí, se tu é o Filho de Deus, e ele falar, vou continuar aqui, porque eu sei quem eu sou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ser glorificado não é bater boca com a família e ficar dizendo, quem tem direito aqui sou eu, fala baixo aí, quem manda aqui sou eu, e não sei o que lá, você está errado, você está errado, você está errado, e todo mundo fica pianinho, porque tem que te obedecer mesmo. Você é o supridor da casa, você é mais forte, olha a tua musculatura. Tua mulher nem tem teu músculo, todo mundo tem que te obedecer mesmo. Mas isso é ser glorificado, isso é se exaltar. E aí Jesus disse, aquele que se exaltar, eu o humilharei. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, eu o exaltarei. Uma salva de palmas para o Senhor.